para vocês um tema muito importante na nossa sociedade. Mas antes disso, eu queria dar uma triste notícia para todos que aqui estão. Todos os dias há alguns programas de televisão que começam provavelmente em torno de 16 horas, 15h30, 16h30, até as 20 horas, falando somente sobre destruição, sobre prisões, sobre batidas policiais, sobre assassinatos, sobre guerras, rumores, sobre destruições em geral. Eu não falo o nome de programas, mas vocês sabem. Se vocês abrirem o canal aberto, vocês vão ver. Todos os dias, há centenas de notícias. A maioria delas, destruições de lares. Filhos se revoltando, pais se revoltando, cônjuges guerreando. Todos os dias. Isso é uma notícia triste. Isso são notícias miseráveis que não deveriam aparecer em nossas TVs. Todos esses tipos de notícias são para destruição. Eu não vejo, ou se eu vi foi uma ou duas vezes, notícia boa, notícia milagrosa. Quem já ouviu, pode levantar a mão sem medo e falar assim: eu já vi várias vezes. Uma ou duas notícias milagrosas você vai ver. O restante só de destruição. Infelizmente. O inferno está cheio de gente que amava a Jesus, mas que não largou o pecado nunca. Amar não é suficiente, é preciso obedecer. Amar não é suficiente, é preciso obedecer. É por isso que hoje o meu tema aqui é o impacto do Evangelho na família e na sociedade. Alguém tem que tomar posição por primeiro. Alguém tem que ser o determinado. Eu vou mudar. Eu vou dar o primeiro passo para a mudança. Alguém tem que tomar essa decisão dentro de um lar. Tudo começa por uma única pessoa. Essa pessoa que se converte, essa pessoa que entende o Evangelho, essa pessoa que deixa entrar o Evangelho no seu coração, ele vai ser a pessoa determinante para converter todas as outras pessoas da sua família. E uma sociedade não se muda se não começar por uma pessoa. Uma sociedade toda, ela é totalmente desenganada, ela é totalmente prostituída, ela é totalmente adúltera, ela é totalmente destruída, se não tiver no meio dela uma pessoa que começa dentro de um lar. É triste essa notícia, mas é verdadeira. O poder transformador do Evangelho tem que começar em uma única pessoa. Essa pessoa tem que se converter verdadeiramente. Essa pessoa tem que entender o que foi colocado no seu coração para ajustar, para falar, para anunciar. Evangelho é isso. Evangelho nós temos que usar a nossa boca, as nossas atitudes, as nossas mãos, os nossos pés, para falar dessa boa notícia. Não somente as más notícias que toda a TV traz aí. Nós precisamos ser um canal de bênção entre o Senhor e a sociedade. Se não começar por ti, vai ter que começar por o teu filho, pela tua filha, ou pelo teu neto, ou pela tua neta. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. Uma mudança começa com apenas uma pessoa. Esta única pessoa vai se adequar à nova fase de vida. Depois vai atingir o coração de seus familiares próximos, familiares mais distantes, sociedade, vizinhos, parentes, amigos. Depois ele completará esse chamado
com os demais da sociedade, mas alguém tem que ser o primeiro. O que o Evangelho fez dentro de você, vai demonstrar nas suas condutas, nas suas escolhas, nas suas conversas, nas suas leituras, nas suas visualizações, nos seus desejos e nos seus pensamentos. É assim que o Evangelho traz em um lar, que faz em um lar, que faz em uma sociedade, uma família, em um bairro, em uma cidade e depois na sociedade toda. Aí alguém pode me perguntar: assim iniciou contigo? Assim iniciou comigo, senão não estaria aqui hoje. Eu realmente não sei se eu fui o primeiro, mas com certeza, o segundo eu fui. Se eu não fui o primeiro, o segundo eu fui. Porque por isso eu estou aqui hoje, e por isso o meu lar serve ao Senhor todos os dias. Uma coisa eu tenho certeza: alguém pagou um preço de joelho, um preço de oração, um preço de busca, um preço de intercessão em meu favor. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu não sei se foi só um pouquinho, irmão, estou fazendo conta. O contador também se perde. Eu não sei se foi 21, há 21 anos atrás, ou 24 anos atrás, mas o Espírito Santo, lá no início, já tinha falado alguma coisa comigo. E aqui está uma resposta que depois nós vamos falar o que é isso. Isso é uma bike, claro, vocês estão vendo uma bicicleta. Mas qual é o sentido que ela tem com relação a uma família? Amém, queridos? Amém. Aleluias. Eu queria ler duas palavras para vocês. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Duas palavras para vocês, que é o tema deste mês de agosto. A primeira, se você quiser abrir, nós já falamos aqui. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos esperar então. Romanos 1, depois de Atos. Achou? Glória a Deus. Romanos 1,16 diz assim, 1,16: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17: pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Amém? Essa é a palavra sobre o Evangelho na família e na sociedade. Mas aquela que mais chama atenção hoje, que eu quero ministrar para vocês, sobre o Evangelho, para a gente não se envergonhar, para a gente falar o que tem que ser falado, para a gente discipular quando tem que ser discipulado, para a gente orientar quando precisa ser orientado, para a gente chamar a atenção quando precisa ser chamada a atenção. Isso é o Evangelho. Não se esconda atrás de uma capa, ou atrás de uma cortina, ou atrás de uma porta. Fale, quando você precisar falar, fale. Anuncie as boas novas. O plano da salvação é isso: você falar para a pessoa que ela está errada, para que ela se arrependa, que ela volte para o Senhor, assim quando saiu do Senhor. Amém? O impacto do Evangelho está lá no Antigo Testamento, que eu quero falar para vocês. A gente já vai falar outras palavras aqui, mas esse aqui é a chave dos lares. Diz assim em Josué, você não precisa procurar, depois de Deuteronômio,
Deuteronômio, antes de Juízes, Josué 24. Se alguém souber essa palavra, vai ganhar um beijo santo do pastor Anderson. Josué 24, 15. Alguém arrisca? Deixa eu procurar aqui rapidinho. Josué 24, 15. Quem quer ler? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses, minúsculo, a que serviram vossos pais que estavam da além dos Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repita. É só o finalzinho ali. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Começa com quem? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer ter felicidade? Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Quer ser bem visto? Quer ser bem sucedido financeiramente? E Ele mais o fará. Amém? O impacto transformador do Evangelho na família e na sociedade. Texto de Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Olha o que diz Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O Evangelho restaura a identidade da família. Antes éramos conhecidos como simples mortais, vivendo em uma terra desconhecida. E hoje somos filhos do Senhor, com passagem rápida por este lugar. Pois nossa origem não é aqui, e sim com o Senhor, na terra prometida. Amém? Em Gênesis 31, em Gênesis 1, 27 e 28, fala assim: a criação mostra o propósito original de Deus para a família. O pecado distorceu este plano, mas o Evangelho traz restauração. Marido, esposa e filhos encontram seus papéis à luz da palavra. O Evangelho cura feridas. O Evangelho cura situações familiares. O Evangelho restaura relacionamentos quebrados e estabelece o lar como um ambiente de amor e de honra. Amor e honra. Segundo item aqui, o Evangelho ensina o perdão e a reconciliação. Antes tudo era mais difícil de se perdoar, mas alguns argumentos eu tinha. Mais tristezas existiam ao meu redor. E hoje, o prazer de viver em sintonia com o Senhor é muito maior e prazeroso. O que é isso? Se isso não for Evangelho, eu não entendo o que seria. Se você não tem prazer em perdoar, em falar, em ensinar, você não está vivendo o Evangelho. Colossenses 3,16 diz assim, fala assim: famílias e sociedades adoecem por falta de perdão. Cristo nos perdoou e isso nos capacita a perdoar. Quando o perdão é vivido no nosso lar, na nossa sociedade, ele se estende a todos os demais. O Evangelho quebra ciclos de mágoas, violência e vingança. Esse é o Evangelho. Aprenda a perdoar, aprenda a falar, aprenda a esquecer mágoas, tristezas, decepções. O Evangelho forma gerações fortes na fé. Parecia que a tristeza era íntima e convivíamos na murmuração diária, esperando o momento de vingarmos uns aos outros. Após o Evangelho entrar em nossas vidas, a oração se faz presente, o desejo de vencer com Cristo é enorme e o desejo de reconciliação é visível
em nossas caminhadas. Esse é o Evangelho verdadeiro. O que eu tenho feito para anunciar esse Evangelho? Se pode se perguntar, o que eu tenho feito para que o meu colega de trabalho saiba que eu tenho Cristo no meu coração? O que eu tenho feito para mostrar para a sociedade onde eu vivo, para a rua onde eu vivo, que eu sou um representante de Cristo nesta terra? O que eu tenho feito dentro do meu lar, que tem sido como exemplo para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho, para minha filha, para o meu genro, para minha nora, para os meus netos? O que eu tenho feito de diferente para que eles vejam Cristo estabelecido em minha vida, o Evangelho puro e verdadeiro sendo pregado por mim? Que tipo de cristão eu sou? Que eu não abro a boca para falar, que eu não abro a boca para orar, que eu não abro a minha boca, o meu coração parece estar trancado, a minha mente parece que ela está blindada, que eu não tenho ideias de aconselhamento, que eu não tenho ideias de visita, que eu não tenho condições ou não tenho vontade de visitar uma família carente. O Evangelho restaura tudo isso. Tudo isso que eu era antes, eu já sou uma nova criatura. Ou melhor falando, antes eu era uma criatura, agora eu sou um filho de Deus. Santo? Não. Mas lutando contra o pecado. Não tenho asas e nem a voo. Mas somos filhos de Deus, lutando todos os dias contra o pecado. Amém, queridos? Deuteronômio 6 e 7 fala sobre a fé que não é apenas pessoal, mas é geracional. A fé que você tem, ela vem de geração em geração. Se alguém da sua família não absorveu, passou. Cabe a você agora. Cabe a sua vida agora ser entregue, ser restaurada. Pais evangelizam seus filhos com atitudes e palavras. Muitas vezes eu dou um conselho. Isso só aconteceu comigo até hoje. Eu dou um conselho, mas a minha atitude é diferente. Vou falar. Usa o teu chinelo. Não foi, pastor? Usa o seu chinelo. O piso está gelado. E daí vai ver o pai descalço. Eu quero que o meu filho faça a coisa certa, mas a minha atitude é errada. E quando nós encontramos o Evangelho verdadeiro, o puro Evangelho, nós vamos entender que primeiro eu estou calçado, calce o seu chinelo também, calce a sua meia, calce o seu casaco, vista o seu casaco. Lares firmados no Evangelho produzem filhos que impactam escolas, comunidades, nações com valores eternos. Já parou para pensar isso? Lares firmados no Evangelho produzem filhos que impactam escolas, cursos, faculdades, comunidades, sociedades, ruas, bairros, nações com valores eternos. O item 4, o Evangelho produz justiça e amor no conviver social. Sempre achava que havia injustiça em tudo e todo momento. Ninguém amava ninguém e a tristeza rondava solta nos lares e sociedade. Era normal brigas, era normal insultos, era normal discordâncias, desacordos e outras lamentações. Hoje temos o prazer de nos reunir, cearmos juntos, nos encontrar para passeios, para sorvetes. Cadê? Está lá atrás, escondida. Me perdi aqui. Para passeios, para tomar um sorvete juntos,
para unirmos em oração e principalmente visitas uns aos outros, levando, apaziguando cada um no seu momento de tribulação. Antes eu não queria saber disso. Antes o meu prazer era chegar sexta-feira à noite. Oi, meu amor. Vovô. Antes o meu prazer era chegar na sexta-feira à noite, passar sexta à noite, sábado, domingo, nas mais diversas situações que não cabe falar aqui, mas talvez prazeres da carne, os espinhos da carne que nós pregamos no mês de julho todinho. Era visível uma família que não se comportava como o Senhor queria que fosse. Deus me deu o perdão, Deus me deu a vida para que eu fosse um instrumento dele na vida de outras famílias, outros lares. Em Miqueias 6:8 fala algo parecido. Lares transformados formam cristãos justos. Lares transformados formam irmãos. Lares transformados formam a luz do mundo. O impacto de uma família cristã se espalha na escola, no trabalho, na política e em todas as áreas sociais. Amém? Eu sou transformado. O item 5. O Evangelho anuncia a esperança e a salvação para todos. Antes não havia amor próprio, não havia comunhão e não havia sentido viver. Hoje há arrependimento, há discernimento, há perdão, há alegria nas conversas e escutas familiares. Isso é mudança. Isso é vontade de ser transformado pelo Evangelho. João 3,16. O Evangelho é uma mensagem de esperança que começa no lar e se espalha pela cidade e pelo mundo. Começa no lar. Todo lar bem alicerçado, todo lar bem ajustado no Evangelho, vai conquistar muito, vai ser próspero em tudo, vai ser bem visto em qualquer lugar, vai ser lembrado gerações em gerações. Cada lar alcançado é uma base missionária. O lar cristão é um canal de salvação. A transformação de uma família pode mudar uma vizinhança inteira. Amém? O Evangelho não é apenas uma mensagem para o domingo, mas um estilo de vida que transforma pessoas, lares e nações. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê no Evangelho? Aleluias. Famílias alcançadas pelo Evangelho impactam o mundo. Eu quero contar para vocês o que aconteceu com uma família alguns anos atrás. Há mais ou menos 23 para 24 anos, uma família vivia em pé de guerra, vivia em situações de destruição, vivia
em estado precário. Nesses 24 anos atrás, o mês de agosto de 2025, houve a revelação do que aconteceu há 24 anos atrás. Então, quando a gente fala na palavra do Senhor no Evangelho, muitas vezes a resposta que você quer não é para agora, não é para amanhã, mas pode demorar uma década, pode demorar 2 décadas, pode demorar até 24, até 30, até 40 anos. Mas um dia o Senhor vai te revelar o que fez sentido aquele Evangelho lá atrás pregado para você na primeira vez. Existia uma família, tinham 2 filhos pequenos. Um de 6 anos e um de 3 anos. De 6 e 3 anos. E o pai dessa família, o sacerdote do lar, pegou o seu meio de transporte da época, para quem não sabe, eu vim pedalando. Há 24 anos atrás, esse pai de família, esse sacerdote, ele saiu de casa com a sua bicicleta e ele ia no supermercado. Ele ia no supermercado para buscar uma caixa de cerveja. E essa caixa de cerveja era exatamente o dinheiro que ele tinha no seu bolso, na sua carteira. E ele saindo pelo portão, empurrando a sua magrela, eis que a sua esposa grita lá da porta do seu lar: amor, traga uma caixa de leite para as crianças, acabou o leite. E este marido, muito indignado, porque eles viviam em pé de guerra, eles viviam muitas vezes no limite do seu orçamento, ele virou para trás e falou, eu lembro bem certinho, como se fosse eu que estava lá. Não pode falar, né? Eu só tenho dinheiro para cerveja. Irmãos, o mês de agosto foi um mês tão revelador para mim, que eu entendi, através do pastor Janicley e do pastor Anderson, que naquela época o Espírito Santo já habitava dentro da gente, dentro do meu lar, dentro da minha família. E eu lembro que aquele trajeto de bike do nosso lar até o antigo Brighton, ao lado do posto Marcola, deu a impressão que fiquei 1 ano pedalando aí. 1 ano pedalando, parecia que não chegava. E algo dentro de mim gerando, algo dentro de mim falando, algo dentro de mim expressando com gemidos. E eu pude entender, nesses últimos dias, que o Espírito Santo já falava comigo naquela época. E ele revelava assim, que tipo de pai você é, que tem dinheiro para uma caixa de cerveja, mas não tem dinheiro para uma caixa de leite. Dando certo. O que estava por acontecer? Cheguei no mercado,
a atitude de um pai. Certo. Foi chegar em casa com uma caixa de leite para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu lar. Aí eu pergunto, se o Espírito Santo não tivesse falado, não tivesse ministrado no meu coração naquele dia, eu não lembro o dia da semana, eu não lembro o dia, mas depois de um ano eu cheguei em casa, com a caixa de leite. Dá a impressão que demorou um ano, até algo verdadeiro falar dentro de mim. Que tipo de pai eu tenho sido? Aí eu quero perguntar para vocês, irmãos, tem algum problema em tomar uma cerveja? Não teria problema algum, se eu não tivesse invertido os valores. Se eu inverter os valores, deixar a caixa de leite para trazer, quem eu seria hoje? Aonde eu estaria hoje? Aonde estariam meus filhos hoje? A minha esposa? Que lar que eu teria hoje? Isso é evangelho. A gente tem uma mudança de atitudes, uma mudança de mente. Pensar nas coisas certas, nas coisas corretas. Não tem problema algum eu tomar uma lata de cerveja hoje, uma taça de vinho. Tomamos hoje com a Liliane uma taça de vinho no nosso almoço, fazendo as feijoadas, ela e o Mateus ajudando. Tomamos uma taça de vinho, não tem problema algum, desde que eu não perca o sentido verdadeiro. Irmãos, 24 anos atrás, 24 anos se passaram, para os nossos pastores chegarem e falarem, desde aquela época o Espírito já habitava dentro de você, desde aquela época o Evangelho já estava dentro de você, desde aquela época você já tinha uma missão, desde aquela época você já tinha sido escolhido. Na verdade nós já fomos escolhidos desde a fundação. Desde a fundação nós já fomos escolhidos. O que eu tenho feito para mudar o meu lar, a minha família? De que forma eu tenho tratado os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, os meus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, de curso? De que forma eu tenho tratado cada um deles? Que nós possamos hoje fazer um exame de consciência verdadeira e entendermos de vez por todas o que o Evangelho tem feito por mim. Eu tenho absorvido ou eu tenho esquecido? Eu tenho administrado bem este Evangelho? Eu tenho sido um pai, uma mãe, um irmão, um cunhado? Eu tenho sido alguém com o Evangelho real? Ou eu tenho dado as costas para o Senhor? Que nós possamos parar e pensar nesta noite, aonde eu tenho errado? Em que lugar eu tenho errado? Dá tempo de mudar, dá tempo de estabelecer normas, dá tempo de estabelecer novas atitudes, de encontrar o verdadeiro Senhor. Quem rege a sua vida hoje? Quem rege o seu lar hoje? Ele veio para dar a vida por nós. Ele se entregou naquela cruz. Aquela cruz era para nós, era para cada um de nós. Aqui era o nosso destino. Mas o Senhor falou: eu vou, eu me entrego, eu morro, eu perdoo, eu restauro cada família, cada um. E nós podemos ter a certeza, a convicção, que se precisasse novamente, o Senhor faria tudo novamente por você. Amém? Você crê no Evangelho?
Eu também creio. É por isso que hoje estamos aqui. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Diga isso bem alto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. É isso que o Senhor quer. Dá tempo sim, irmãos. Dá tempo da gente marcar essa geração. Dá tempo da gente marcar os colegas, os amigos, os parentes, vizinhos. Dá tempo sim. Amém? Glória a Deus. Fique de pé.